Olá, pessoal, boa noite. Dando continuidade à nossa educação médica continuada da CALI para a Escola de Imagem, com essa modalidade agora à distância. A gente vai ter hoje a apresentação do nosso amigo e professor Gregório Acácio. Ele vai falar sobre gestação gemelada, mitologia, cirurgia fetal. Gregório, que é coordenador do programa de terapia fetal do Hospital Infantil Sabará. Ele é um dos mentores e um dos fundadores da Rede Fetal Brasileira. Ele é professor de ginecologia e obstetrícia na Universidade de Taubaté e mestre doutor em tocoginecologia pela Unicamp, onde a gente se encontrou há mais de 20 anos atrás, eu como residente, ele ainda como aluno de doutorado. E a semana que vem a gente vai falar sobre acretismo placentário e depois a gente vai dar uma pausa e retoma em janeiro. Vamos dar uma pausa aí de final de ano. Greg, para os íntimos, professor Gregório Acácio, né, para os mais formais, a gente já se conhece há bastante tempo. É um grande prazer tê-lo aqui na nossa sessão semanal e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou desabilitar meu vídeo e também o vídeo dos outros participantes para não ter distração na aula. Quando você terminar, a gente retoma e a gente abre para perguntas, tá bom? Ok. Boa aula, Greg. Primeiro, muito obrigado ao Manuel, ao Marcelo e a todos aí da Caliper pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente já se conhece há muito tempo mesmo. E o Manuel pediu para eu falar um pouco sobre gemelar e eu vou procurar cobrir uma boa parte do que se fala em gestação gemelar. Devemos falar de algumas coisas que têm menos utilidade prática, mas que eu acho que são interessantes, e outras que são muito mais importantes do ponto de vista prático. Eu digo que a gestação gemelar, ela encanta as pessoas, e uma das provas disso é o número de situações mitológicas onde existem histórias de gêmeos. Começando pela mitologia grega, né, que havia um rei que se chamava Númitor, e ele era o rei de uma região que se chamava Alba Longa, e ele foi deposto pelo irmão dele, que se chamava Amúlio, e o Amúlio mandou matar os filhos desse Númitor, todos que fossem homens, porque aí ele ficaria sem herdeiros ao trono e continuaria como o rei. E a única filha mulher do Amúlio, ele colocou num convento, né? E ela foi consagrada, uma sacerdotisa virgem, então ela não era virgem, foi consagrada à deusa Vesta, e por isso não havia o risco de ela engravidar e ter filhos. Mas essa filha deles, do Amúlio, engravidou de gêmeos do rei Marte. E o Amúlio descobriu, pegou esses dois filhos, que se chamavam Rômulo e Remo, e jogou no rio Tibre. E existem duas vertentes. Uma das vertentes diz que eles foram, né, da mitologia, que eles foram localizados por uma loba que os amamentou, e uma outra vertente que diz que eles foram resgatados do rio pelo Faustulo, e foi criado por esse Faustulo, que soube da história do que tinha acontecido e contou para essas duas pessoas, Rômulo e Remo, que tinha acontecido com eles. Esses dois, Rômulo e Remo, matam o tio e devolvem a cidade, o tio-avô, né, e devolvem a cidade para o avô deles, que era o Númitor, e partem para uma nova região na Europa e decidem fundar uma cidade. Eles se desentendem porque o Rômulo queria que a cidade se chamasse Roma e o Remo queria que se chamasse Rêmula, e por isso a gente já sabe quem que ganhou essa briga. O Rômulo matou o Remo e reinou por 38 anos em Roma. Só que quando ele começou esse reinado, ele não tinha mulheres, ele tinha só guerreiros junto com eles. E aí eles invadiram uma outra cidade e raptaram as mulheres de uma cidade que se chamava Sabina, e é daí que vem o quadro Rapto das Sabinas. São os guerreiros do Rômulo que querem que tenham mulheres para que eles possam ter uma procriação e ter filhos, e que essa cidade possa crescer. E ele ficou como rei durante 38 anos. A criação do Egito também tem uma história de um monte de gêmeos na sequência, né?
O deus Shu e a deusa Tenuf tiveram gêmeos que eram amantes. E esses dois tiveram Gebit, que era o deus da terra, e Nupt, que era o deus do céu. E eles engravidaram de gêmeos, Ísis e Osíris, e esses gêmeos mantinham relações intraútero. E a lenda, então, do Egito é de que Ísis e Osíris, que já eram amantes intraútero, foram os fundadores do Egito, né? Uma gestação dizigótica, né? Gêmeos, um homem e uma mulher, e por ser dizigóticas, duas cavidades amnióticas, fica difícil pensar em relações no interior do útero, a não ser que tenham feito uma septostomia, mas, como é mitologia, eles não precisam desse conhecimento médico, né? Só que o irmão do Osíris, que se chamava Sete, ficou com ciúme e ele queria ser o rei do Egito, e aí ele construiu um esquife sob medida. Ele foi, quando o Osíris estava dormindo, ele foi lá e mediu o Osíris cabeça, tronco, quadril, pernas, e ele fez uma esquife sob medida. E num determinado banquete, ele propôs uma brincadeira e falou: olha, quem couber direitinho dentro da esquife, eu vou dar um presente. E as pessoas foram entrando e não cabiam, e quando o Osíris entrou, como foi feito sob medida, ele entrou perfeitamente, e aí o Sete fechou essa esquife e jogou no rio Nilo. E aí a Osíris, né, que era a amante e a mulher de Osíris, ela foi atrás dele no rio, mas ele já tinha morrido, foi ajudada por Anubis, que o embalsamou, e diz a lenda que essa é a primeira múmia do Egito, a múmia de Osíris, o fundador do Egito. Na mitologia grega também tem a história de gêmeos, né? Tem a Leda, que era a rainha de Esparta, né? E ela era casada com Tíndaro, que era o rei de Esparta. E ela era muito fiel ao rei de Esparta. Só que Zeus se enamorou dela, e como ela não se deixava seduzir, ele se transformou num cisne e seduziu a Leda. Meses depois, a Leda põe 2 ovos, e cada um desses ovos tinha gêmeos dentro. Um ovo tinha Castor e Helena, um era filho de Tíndaro e a Helena era filha de Zeus. No outro ovo tinha a Clitemnestra, que era filha de Tíndaro, e Pólux, que era filho de Zeus. Então veja que interessante. No mesmo ciclo, ela engravidou do marido e de Zeus, num dos ovos, e no outro ovo, de novo, do marido e de Zeus. Portanto, ela tinha 2 semideuses, que era Pólux e Helena, e 2 humanos, que eram Castor e Clitemnestra. Os 2 irmãos, né, que era o Castor e o Pólux, eram super amigos, né, e esse é um exemplo de superfecundação, porque no mesmo ciclo ela engravidou de 2 pessoas diferentes. E esses gêmeos, que eram muito amigos, nessa época o que tinha para fazer era a guerra, né, não tinha Netflix, e eles iam para a guerra. E o Castor e o Pólux foram para a guerra, e brigando com um outro par de gêmeos, que era Idas e Linceu, o Castor foi ferido e morreu. O Pólux não tinha como ser ferido e morrer, porque ele era um semideus, e então ele tinha vida eterna. Só que o Pólux era muito amigo do Castor e ficou muito chateado com a morte do irmão, e pediu a Zeus se ele não podia trazer o irmão de volta, e Zeus disse que não. E aí ele falou: então eu quero ficar junto com ele para sempre. E Zeus, então, criou a constelação de Gêmeos, e essa constelação tem os 2 irmãos, Castor e Pólux, de mãos dadas, e é daí que vem a palavra catasterizar, que é transformar em uma constelação, vem da ideia de que Castor e Pólux foram transformados numa constelação. Existem inúmeros outros casos mitológicos sobre gêmeos, então a aula não vai se concentrar nisso, mas a mídia também já falou muito sobre gêmeos, né? Muitos de vocês devem ter assistido Mulheres de Areias, né? Com a Glória Pires, era a Ritinha e a Rutinha, né? Rita e Rutinha. E na versão anterior, que eu era criança, mas eu cheguei a ver, era o Gianfrancesco Guarnieri, a Eva Vilma e o Carlos Zara, e o Gianfrancesco era o Tonho da Lua. Novamente, 2 irmãs gêmeas idênticas, uma boa e uma má. Mas, sem dúvida nenhuma, a história de gêmeos mais interessante, na minha opinião, é a história do Chang e do Eng Bunker. Eram gêmeos siameses, e esse nome veio deles, porque eles eram gêmeos que nasceram no Sião,
que é a atual Tailândia, e era uma gemelaridade imperfeita. Eles eram conectados pelo externo, por uma região fibrótica e vascular de uns 13 centímetros. Nos dias de hoje, facilmente eles seriam separados, mas naquela época não havia como separar esses dois irmãos. Esses dois irmãos, se alguém tiver curiosidade depois e quiser apontar o celular para esse QR Code, consegue ver a história dos dois, e é bastante interessante, né? Mas é longa para a gente falar sobre toda ela. Mas é interessante observar que o Chang casou com a Adelaide e o Eng com a irmã da Adelaide, que era a Sally. E no total eles tiveram 21 filhos, e esses 21 filhos foram criados em duas casas separadas. Eles ficavam 3 dias numa casa e 3 dias na outra casa, e assim eles tiveram 21 filhos. Se tornaram empresários nos Estados Unidos e morreram com 62 anos. O Chang faleceu primeiro. A necrópsia dele fala que foi um coágulo cerebral. E o segundo, o irmão, morreu poucas horas depois e anteviu a morte, segundo o que dizem, que disse, eu vou morrer em seguida. E tem várias teorias sobre isso, e uma delas, inclusive, é de que possa ter muitos vasos ali comunicando os dois e que o outro esvaziou a circulação, porque como o primeiro morreu, o coração dele parou de funcionar, e aí o outro esvaziou a circulação nele. Essa é uma das teorias, outra de que ele possa ter infartado pelo estresse de ver o irmão morto, e tantas outras teorias. Bom, mas o importante é que a gente tenha alguma noção sobre os riscos e as características de uma gestação gemelar. A gente sabe que as gestações gemelares vêm aumentando de quantidade por conta de técnicas de reprodução assistida. E mesmo as técnicas de reprodução assistida que aumentam o número de dizigóticos, trazem no bojo desse aumento um aumento também das monozigóticas. Não é claro por quê, mas sabe-se que induções de ovulação e fertilização in vitro aumentam a chance de gestações gemelares monozigóticas. E essa é uma grande confusão, né? Ainda que seja uma coisa relativamente simples, a gente vê muita confusão em quem faz ultrassonografia ao falar em zigoticidade e ao falar em corionicidade. Então essas são as duas formas que a gente tem para que uma gravidez de gêmeos ocorra. A do lado esquerdo, que é a mais frequente, são aquelas pacientes que ovulam 2 óvulos no mesmo ciclo, e cada um desses óvulos é fecundado por um espermatozoide. Essas são as chamadas gestações dizigóticas, e em gestações espontâneas representam 70% das gestações gemelares. Todas as vezes que eu tenho uma gestação dizigótica, eu vou ter 2 embriões, eu vou ter 2 cavidades amnióticas e eu vou ter 2 placentas. São sempre totalmente independentes. A outra forma de gestação gemelar são as gestações monozigóticas. Nessa forma de gestação, o que a gente tem é uma massa de embrião. Então um óvulo é fecundado por um espermatozoide, e essas células que estão na fase totipotencial, e portanto são células tronco embrionárias, que pode se transformar em qualquer tecido, e ainda não tem nem os 3 folhetos, endoderme, mesoderme e ectoderme, eles são células totipotenciais, começam a se dividir, e num determinado momento ocorre um ploct. Esse grupo de células se separa, e como são células totipotenciais, essa dá origem ao embrião, e essa dá origem a outro embrião. Essa divisão pode acontecer em 3 momentos. Quando esse ploct acontece com menos do que 4 dias, eu vou ter muita independência entre esses 2 embriões. Então, eu vou ter 2 placentas, 2 cavidades amnióticas, tudo separado. E se essas gestações, então, são dicoriônicas, esse é um problema, porque na verdade não é um problema na prática, né? Mas eu ouço muitos colegas que vêm fazer, as pacientes que vêm fazer ultrassonografia falando assim: eu fiz um exame com um médico e ele falou que tem 2 placentas, então não serão idênticos. Não é verdade, não dá para dizer, e está aí o motivo disso, né? 80% das vezes que uma gestação gemelar acontece de forma espontânea, eu vou ter 2 placentas. É verdade que em 90% das vezes que isso acontece, são dizigóticas, mas 10% das vezes elas podem ser monozigóticas. Mas o importante para a gente como médico é que elas, sendo dicoriônicas, os riscos para essa gestação, como a gente vai ver a seguir, são muito menores. Então, 80% das gestações espontâneas de gêmeos
são dicoriônicas. E desses 80%, 90% são dizigóticas e 10% são monozigóticas. Se esse PLOC demorar um pouquinho mais para ocorrer, e ocorrer de 4 a 8 dias, eu vou ter uma separação dos dois embriões, das duas cavidades amnióticas, mas eu vou ter uma placenta só. E se essa separação ocorrer entre o 9º e o 13º dia, eu vou ter tudo em comum. Eu vou ter os dois embriões, uma cavidade amniótica e uma única placenta, monocoriônica, monoamniótica. E se essa divisão demorar mais do que 13 dias para ocorrer, vai acontecer como os irmãos Shang e Yang. Eu vou ter a gemelaridade imperfeita, porque a duplicação, a tentativa de separação não foi completa, e uma parte, que pode ser variável, pequena, como no caso deles, ou muitas vezes compartilhando áreas muito importantes, como, por exemplo, um coração único e mal formado, e por esse motivo a mortalidade é variável, mas, em geral, ela é elevada, porque costumam ter compartilhamento de partes muito importantes e vitais, e que a gente, às vezes, não consegue fazer essa separação. Então, o primeiro conceito importante é diferenciar zigoticidade de corionicidade. Do ponto de vista de riscos para a gestação, o que a gente tem que diferenciar é se ela é monocoriônica ou se ela é dicoriônica. E isso é bastante importante. Em relação às chances de uma gestação gemelar, qual deve ser o sexo desses dois bebês, eu sempre brinco com os meus pacientes que quando eles me falam assim, doutor, hoje nós viemos para ver o sexo e a nossa gestação é uma gestação de gêmeos e é uma gestação espontânea. Aí eu brinco com eles assim, vamos apostar um vinho? Eu digo que eles vão ser do mesmo sexo, mas eles vão ser diferentes. Perdão, eles vão ser do mesmo sexo, mas eles vão ser dizigóticos. E por que eu falo isso? Porque se essa gestação é espontânea, essas são as 3 possibilidades numa gestação gemelar espontânea. Ou eles são monozigóticos, e aí sempre serão do mesmo sexo, ou eles são dizigóticos. Metade deles vão ser do mesmo sexo, e metade deles vão ser de sexo diferente. Então vamos fazer essa continha aqui, 30% das gestações gemelares espontâneas são monozigóticas. Sempre serão do mesmo sexo. 35% das gestações dizigóticas são de sexos diferentes e os outros 35% serão de sexo igual. Então, 70% dizigóticos, 30% monozigóticos. Portanto, eu tenho 65% de chance de serem do mesmo sexo, mas 70% de chance de não serem idênticos. Então, se vocês apostarem isso, na maior parte das vezes vocês vão ganhar a aposta numa gestação espontânea, né? Algumas imagens em relação a essas gestações, e a principal, na minha opinião, informação que vocês têm que pôr no laudo, e que se não ficar mais nada dessa apresentação, ficar a informação de que qualquer exame de gestação gemelar inicial deve constar corionicidade. Porque nessa idade gestacional, como nesse caso aí, tinha umas 7, 8 semanas de idade gestacional, os sacos gestacionais são muito separados, eu tenho muito tecido entre os 2 sacos gestacionais, e mesmo que eu não tenha sequer feito o exame da paciente, se eu tiver acesso a uma foto do exame do primeiro trimestre como essa, eu já consigo dizer que se trata de uma gestação dicoriônica, e isso vai mudar a evolução, né, e o acompanhamento dessa gestação. Então, é mandatório, é obrigatório que no primeiro trimestre a gente refira no laudo a corionicidade na gestação gemelar. Se é dicoriônico, sempre será diamniótico. Bom, à medida que a gestação cresce, e no morfológico de primeiro trimestre, ao redor de 12 semanas, eu posso ter 2 placentas que estão próximas uma da outra, e as 2 são posteriores e se encostam, e aí eu fico na dúvida se aquilo é uma massa, uma placenta única, ou se são 2 placentas encostadas. E aí o que a gente utiliza é o sinal do lambda. Por que é o sinal do lambda? Porque o que a gente vê aqui é que eu tenho um âmnio de uma cavidade amniótica, um córion de um dos bebês, o córion de outro bebê e o âmnio da outra cavidade amniótica. E, portanto, a membrana que separa os 2 embriões é composta por 4, o septo, né, que separa as 2
gestações é composta por 4 membranas, 2 córions e 2 âmnios. E junto à placa corial fica mais espessa, lembrando uma letra lambda, né? Então, essa imagem que a gente vê aqui é por conta disso. A gente vê âmnio, córion, córion, âmnio. E isso faz essa inserção ficar lembrando um lambda. Na monocoriônica diamniótica, eu tenho uma placenta só, monocoriônica, e 2 membranas amnióticas. E por esse motivo, eu tenho a inserção chegando na placa corial de uma forma um pouquinho mais reta. Na realidade, são 2 membranas, né? Eu não sei se eu tenho elas ampliadas aqui, acho que não tenho, vou voltar um pouquinho. Mas se vocês chegarem perto da imagem, vocês vão ver que os 2 âmnios estão aqui. Então, a maior parte das pessoas chamam esse sinal de sinal do T, porque os âmnios chegam mais retos na placa corial, ou o professor Kypros, por exemplo, chama de black lambda, porque eu tenho um âmnio e outro âmnio, e como eu não tenho córion aqui no meio, eu tenho líquido, e aí eu tenho um black lambda, ou sinal do T. Uma das questões em relação a gemelar é como datar as gestações gemelares. A gente sempre deve datar a gestação gemelar pelo CCN do maior. A gente não deve fazer a média dos 2 CCNs e calcular a idade gestacional. É o CCN maior que data a gestação. E por quê? Porque restrição precoce pode acontecer, mas aceleração precoce de crescimento, macrossomia no primeiro trimestre, não acontece. Então, um bebê, é raro, né, que eu tenha uma restrição grave já no primeiro trimestre, mas não é impossível. Então, eu posso ter uma gestação gemelar em que um tem uma trissomia do 13 e tem uma restrição de crescimento, e o outro é um bebê com um crescimento normal e o CCN dele será maior. Então, eu devo calcular a idade gestacional pelo CCN do embrião maior. Bom, o que é crescimento fetal discordante, que é uma doença que acontece em gestações gemelares? Primeiro, a gente fala muito em crescimento fetal discordante ou restrição de crescimento seletiva quando a gente se refere a gestações monocoriônicas, mas elas também acontecem em gestações dicoriônicas. Um pouquinho mais para frente a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, mas o crescimento fetal discordante tem alguns critérios na gestação gemelar. Quando há uma discordância de peso maior do que 20%, e o mais aceito, apesar de estar ali o mais aceito, é discordância de peso superior a 25%. Feto com peso abaixo do percentil 10, então eu tenho um bebê com um peso em qualquer percentil acima do 10 e um deles abaixo do percentil 10, ou discordância entre 20% e 30%. O mais aceito é 25%. Mas esses critérios todos existem. É óbvio que se eu utilizar a discordância maior do que 30%, eu vou acertar mais, porque a discordância vai ser tão grande que raramente isso vai ser um crescimento diferente e normal. Eu teria aí um crescimento com restrição de um dos bebês. E se um deles tiver um peso estimado menor do que o percentil 3 também. Um dos motivos na gestação com uma placenta só, nas monocoriônicas, para ter a restrição seletiva, é que apesar de ser uma placenta só, eu tenho uma área placentária reservada para um dos fetos muito menor do que a área placentária reservada para o outro feto. E aí esse bebê se nutre melhor e esse bebê tem uma dificuldade de nutrição. Isso é típico da gestação monocoriônica com restrição seletiva, ou pode acontecer quando eu tenho 2 placentas e uma placenta ocupou mais a área uterina e o outro bebê ficou com uma área de inserção placentária menor. Mas, classicamente, quando a gente fala em restrição de crescimento seletivo, a gente está pensando em monocoriônicas e suas complicações. Bom, ter um crescimento fetal discordante tem alguma repercussão a curto prazo? Esse é um trabalho que avaliou 762 gêmeos com peso ao nascimento discordante. E aqui tem alguns dados interessantes para a gente pensar, inclusive, em momento do parto, e depois a gente volta nesse assunto, mas vejamos aqui, ó. Eles foram avaliados entre 2 e 9 anos de idade. Então, 762 gêmeos com pesos discordantes por aqueles critérios. E o que eles observaram? Que a discordância maior do que 20% no nascimento, nesses monocoriônicos, tinha pouca importância na curva de crescimento, ou seja,
ter crescimento discordante não afetava muito o desenvolvimento e o crescimento dessas crianças entre 2 e 9 anos. Mas, se o menor nascesse com menos do que 1.950 gramas, isso era um fator importante para a curva de crescimento dessas crianças entre 2 e 9 anos. Então, qual é o recado que esse trabalho nos dá? Que a gente não deve ser, lógico, quando eu tenho indicações precisas, eu preciso antecipar o nascimento. Mas que se as coisas estão indo bem, eu devo ganhar tempo em gestações gemelares, porque o critério de peso acima de 1.950 gramas é mais importante do que o fato deles terem restrição de crescimento seletiva em um dos bebês. Então, desde que a vitalidade esteja boa, não sejamos muito afoitos para o momento do nascimento desses bebês, dentro dos critérios que nós vamos falar no finalzinho. Bom, e qual é a evolução a longo prazo, né? Isso aqui eu sempre uso para fazer brincadeira com alunos gêmeos, né, da faculdade de medicina, né? Então eu pergunto se tem algum gêmeo e eu falo assim, olha que trabalho interessante que eles fizeram na Noruega, típico, né, de trabalho do Reino Unido, né, de qualidade. Eles pegaram 4.307 pessoas. Dessas, 2.300 eram gêmeos e 1.900 eram gestações únicas. E todos esses indivíduos foram submetidos a testes de QI, porque quando eles na Noruega vão fazer o serviço militar, eles fazem um teste de inteligência. E aí eles compararam a inteligência entre gêmeos e gestações únicas. E o que esse trabalho mostrou? Que o score de inteligência entre os únicos era 11% melhor do que entre gêmeos. E aí, quando eu falei, né, que eu estou brincando com alunos, eu falo assim, tá vendo? Olha, gêmeos são 11% menos inteligente do que gestações únicas. Só que essa diferença desaparece se eles forem pareados por idade. Ou seja, se eu pegar um gêmeo que nasceu com 37 semanas e comparar com uma gestação única que nasceu com 37 semanas, o coeficiente de inteligência não é diferente. Mas é óbvio que os gêmeos têm risco maior para nascimento prematuro e por esse motivo eles podem ter menor desempenho perdão, em testes de coeficiente de inteligência. Mas, novamente, o recado aqui é, se as coisas estão indo bem, ganhar idade gestacional é importante para o resto da vida desse gêmeo. E eu não devo antecipar só porque o meu berçário já suporta. Eu devo antecipar quando o útero não suporta. Como acompanhar o crescimento e a vitalidade, né? O volume de líquido não pode ser acompanhado fazendo ILA, né? E eu, às vezes, recebo laudo de gemelar com ILA. É impossível você medir 4 bolsões e saber que esses 4 bolsões são de um e que 4 bolsões são do outro. Então, o que a gente usa é o maior bolsão vertical. E é muito importante, principalmente nos monocoriônicos diamnióticos, medir bem esses bolsões, porque algumas definições de doenças estão relacionadas ao valor desse maior bolsão. A discrepância de crescimento, como eu comentei, né, e avaliar se existe aí o retardo de crescimento desses fetos. O Doppler da artéria umbilical, aqui a gente tem algumas controvérsias, né? Todo mundo fala, o cordão umbilical ele deve ser avaliado na alça livre. Isso é absoluta verdade em gestações únicas, é o que a ISUOG preconiza como local de insonação do Doppler da artéria umbilical. Em gestação gemelar, alguns dizem para insonar na inserção abdominal, outros dizem que deve ser insonado na inserção placentária. O que vai mudar em relação a isso? Primeiro, é a possibilidade técnica. Se você só tem possibilidade técnica de olhar a inserção abdominal, você pode olhar a inserção abdominal. Agora, existem doenças específicas de gestações monocoriônicas, no caso a restrição seletiva, em que a classificação do Doppler da artéria umbilical deve ser feita na inserção placentária. A gente tem aquela classificação de Grata-Cos, que classifica como Grata-Cos 1, quando você tem uma restrição de crescimento seletiva em gestação com uma placenta só, e o Doppler da umbilical é normal. E você tem a classificação de Grata-Cos 2, quando você tem uma restrição de crescimento, e o bebê que está restrito tem diástole zero na artéria umbilical de uma forma contínua. O prognóstico dessa gestação é mais reservado. E o tipo 3, onde você tem um Doppler que ora está normal, ora está com diástole zero, ora tem reversa, ora alta resistência, ele vai variando. E isso mostra uma briga de shunts artério-arteriais que aumentam o risco também
para essa restrição de crescimento tipo 3 de Grata-Costa. Todas essas doenças de gestações com uma placenta só estão relacionadas ao conhecimento de um primeiro conceito. 100% das gestações monocoriônicas têm conexões entre as duas circulações em nível placentário. Ou seja, toda gestação com uma placenta só tem conexão artério-venosa, artério-arterial e artério-venosa. O que acontece é que, na maior parte das vezes, essas conexões estão em equilíbrios. Eu tenho uma artério-venosa para cá e eu tenho uma artério-venosa para cá. E aí o sangue que veio deste bebê para este volta por essa outra conexão. Então, esse equilíbrio faz com que eu não tenha nenhuma repercussão na circulação desses dois bebês. Mas eu posso ter alterações nessas circulações e nesses shunts, causando algumas doenças. Uma delas é chamada de sequência policitemia e anemia, e das doenças de gêmeos é a que tem menos tempo e que é a menos conhecida pelos colegas que fazem ultrassonografia, e que em inglês é a sigla TAPS, que significa, né, sequência de policitemia e anemia em gêmeos. Essa sequência, ela ocorre por conta de pequenas anastomoses na circulação de um bebê para o outro na placenta, com capilares muito finos, e aí o bebê doador vai jogando o sangue para o outro de uma forma crônica em pequena quantidade. E dessa forma ele vai ficando anêmico e o outro bebê vai ficando policitêmico. Como é que eu identifico se isso está acontecendo? A chave diagnóstica é olhar o pico de velocidade sistólica na artéria cerebral média. Por quê? Porque o sangue passando na artéria cerebral média, se ele tiver com anemia, ele vai ter uma hemodiluição para compensar o volume, e aí ele fica um sangue mais ralo. E aí ele passa na artéria cerebral com maior velocidade. E eu consigo, olhando no pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, dizer que ali existe um feto com anemia usando a curva de Mari, que é a mesma curva que a gente utiliza para ver isoimunização ou aloimunização RH. Então, essa sequência policitemia-anemia, o nome mais correto é TAPS, e eu faço o diagnóstico acompanhando e comparando o pico de velocidade sistólica entre o doador e o receptor. O feto, que é o doador, ele vai ficando anêmico. Então, a velocidade no sangue aumenta. Então, ao invés de ele estar na mediana, ele vai estar com uma velocidade 1,5 vezes mais rápida. Então, 1,5 vezes múltiplo da mediana. E o doador vai ficando, o receptor vai ficando policitêmico, um sangue mais espesso, e isso faz com que a velocidade no sangue do receptor diminua. Existem estágios, eu acho que não cabe aqui a gente falando de cada um desses estágios, mas eu vou tendo uma piora desse quadro quando a diferença entre as velocidades for aumentando, ou quando eu já tiver alterações cardíacas de um dos bebês, ou um dos bebês com hidropsia, ou a morte de um ou dos dois bebês. Então, a doença, ela é evolutiva e tem estágios para isso. A outra doença, que é a mais conhecida, chamada síndrome transfusor transfundido, transfusor feto-fetal, tem várias formas, mas a forma mais correta é chamar de TOPS, usando aquela mesma sigla, sequência de polidrâmino e oligohidrâmino em gêmeos. Como é que eu faço esse diagnóstico? Eu faço esse diagnóstico olhando o maior bolsão de líquido amniótico. Então, eu tenho que olhar o maior bolsão de líquido amniótico do doador, se ele for menor do que 2 e o receptor for maior do que 8, veja que eu estou falando menor do que 2 e maior do que 8, eu tenho síndrome transfusor transfundido. E o Doppler ele também é útil na classificação de gravidade dessa doença. A classificação foi proposta pelo professor Rubem Quinteiro, e o estágio 1 é onde eu tenho a história do bolsão menor do que 2 no doador e maior ou igual a 8 no receptor. E também a doença tem estágios, porque no estágio 2 eu já não vejo a bexiga do doador, no estágio 3 eu já tenho Doppler da artéria umbilical com diástole 0, e no estágio 4 eu tenho hidropsia, e no estágio 5 óbito de um ou dos dois gêmeos. A etiopatogenia da síndrome transfusor feto-fetal, ou do TOPS, como eu falei,
numa gestação normal, a artéria vai para a placenta, uma das artérias umbilicais que a gente está vendo aqui, encontra uma anastomose venosa e volta para o mesmo bebê. Todos os bebês têm anastomoses artériovenosas que vão de um dos bebês para o outro bebê. Se eu não tiver essa mesma anastomose artériovenosa de um bebê para o outro e do outro bebê para um, eu vou ter um desbalanço. Isso acontece em cerca de 15% das gestações com uma placenta só. Então, 100% das que têm uma placenta só têm conexões e 15% das vezes essas conexões são desbalanceadas, causando uma síndrome transfusor transfundido ou uma sequência oligohidrâmino-polihidrâmino. A síndrome transfusor transfundido, olhando aqui na imagem, o que vai acontecer? Um dos bebês fica com pouquíssimo líquido e ele fica aprisionado dentro da própria cavidade amniótica e o outro bebê fica dentro de um líquido com polihidrâmio. Quando a pessoa tem um pouco menos de experiência e pega um caso numa fase como essa, é muito comum me falarem assim: professor, tem um caso aí de gestação gemelar monomono, monoamniótica e monocoriônica e monoamniótica. Aí eu brinco, né? Eu falo truco. Porque, assim, não é que não exista, mas gestação mono-mono, ela representa 1% das gestações gemelares. E não é porque é mono-mono que eu tenho que ter polihidrâmino. Então, se eu pego uma gestação onde eu só estou vendo uma cavidade amniótica e tem polihidrâmino, suspeite de que tem uma outra membrana encostadinha no bebê e que você não está conseguindo ver. Essa é a possibilidade maior, né? Eu já truquei e já ganhei um 6 na cabeça, porque fomos ver e realmente era uma mono-mono. Mas na maior parte das vezes, quando você tiver um caso com gestação gemelar e você não identifica a separação amniótica entre eles, procure muito e próximo do bebê. E existem alguns lugares chaves para vocês procurarem para ver se acha essa membrana. Essa é uma das dicas. A outra é, como esse bebê vai estar dentro de uma cavidade com quase nada de líquido, ligue o Doppler em volta desse bebê, porque você vai ver que o cordão umbilical está todo encostado nesse bebê. Por que um bebê, dentro de uma quantidade de líquido enorme, se fosse mono-mono, estaria com todo o cordão encostado nele se esse cordão tem um monte de lugar para ir? Porque, na realidade, tem ali uma membrana que você não está conseguindo ver. Então, uma tática é ligar o Doppler para procurar se todo o cordão está em volta desse bebê. E aí, o bebê receptor vai ter uma bexiga grande, um polihidrâmino, e esses casos têm indicação de laser, que é para separar essa circulação de um bebê e do outro. Aqui a gente viu um bebê com polihidrâmino e com uma bexiga grande, e aqui o outro feto, stuck, aprisionado dentro de uma cavidade com pouco líquido. O que a gente faz é, guiado por ultrassom, entrar com um fetoscópio até a superfície da placenta, e quando esse fetoscópio chega próximo da placenta, que a gente está vendo o fetoscópio, aqui fora dá para ver o trocáter sendo inserido, e guiado por ultrassom, a gente vai com esse fetoscópio até a superfície da placenta. Uma vez que o fetoscópio chega na superfície da placenta, né, a gente para de olhar no ultrassom e começa a olhar na fetoscopia. Então, aqui entrando com o fetoscópio, a gente entra na cavidade do bebê que tem polihidrâmino, aqui um overview do bebezinho, a mãozinha lá, boca, as narinas, ainda não tem fenda palpebral, olhinho fechado, dedos da mão, nariz, testa, orelha, e aí a gente vai se aproximando, aí a perna, aqui o sexo masculino, a gente vai se aproximando da superfície da placenta, a gente vê os vasos placentários, identifica os vasos que têm os shunts passando de um lado para o outro, é mais difícil para quem não tem vivência, mas há pouco aqui apareceu a membrana do outro bebê que estava com oligohidrâmio, identificamos essas anastomoses que vão de um bebê para o outro, e aí se cauteriza essas anastomoses. Existem diversas técnicas, né? Hoje a mais sugerida é a técnica de Solomon, que se chama Solomon porque se tenta separar essa placenta que nem o Salomão fez, a proposta que o Salomão tinha feito às duas mães para separar, para cortar o filho ao meio, né? Porque
as duas diziam que eram a mãe, e essa é uma das técnicas, mas existem outras técnicas e críticas para todas elas. Bom, esses são os dois bebês, esse foi o primeiro caso brasileiro que eu, junto com a doutora Denise, fizemos no início dos anos 2000, com sobrevida dos dois bebês, né? Eu brinquei que eles nascem Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito, do Irmãos Gêmeos, idênticos, mas um grandão e um pequenininho. Mas com 1 ano de vida, os dois já tinham aí o mesmo tamanho, hoje eles têm ao redor de 17 anos, se eu não me engano. Aquilo que eu estava falando, da dificuldade de ver a membrana do bebê que está em oligohidrâmio, está aqui nessa imagem. Então, alguns lugares são interessantes para se procurar por essa membrana que fica escondida. A membrana está aqui, ó. E quando ela passa da testa para o nariz, normalmente você consegue ver ela nessa região. Então, tem que procurar em lugares meio chaves, entre a testa e o nariz, próximo do pescoço, porque é difícil ela fazer uma plastificação, né, encostar no bebê. Então, daqui, do queixo para a passagem para o tórax, você procurando ali, você identifica essa membrana. E lembrar do Doppler como uma tática. Mesmo pessoas experientes cometem um erro que foi descrito pelo professor Quinteiro com o professor Schmidt, que se chama sinal de Cocoon. Olha o que pode acontecer. Você pode ter, Cocoon é casulo em inglês, né? Você pode ter um bebê em anidrâmino e você olha aqui e vê líquido amniótico desse lado e mede um bolsão. Vê líquido amniótico do outro lado e mede o outro bolsão. Então, você acha que você está fazendo uma medida de líquido de um bebê aqui, só que do outro lado é do mesmo bebê. Veja que eu estou medindo o líquido amniótico 2 vezes do bebê 1. Só que você acha que está fazendo isso. Ó. Você acha que está vendo em cima o líquido do bebê 1 e embaixo o líquido do bebê 2. Isso se chama sinal de Cocoon, e mesmo pessoas experientes, se não lembrarem de procurar por esse sinal, podem achar que o volume de líquido está normal nas 2 bolsas, quando na verdade um dos bebês já está encapsulado, como se fosse essa borboleta aqui dentro do seu casulo. Uma outra doença típica de gestações monozigóticas é a perfusão arterial reversa, que em inglês é TRAP síndrome, que é perfusão arterial reversa. O que é perfusão arterial reversa? Normalmente, o feto tem 2 artérias umbilicais que saem desse bebê e vão para a placenta, levando o sangue pouco oxigenado para ser oxigenado e nutrido e voltar pela veia com sangue oxigenado. Na TRAP síndrome, tem conexões artério-arteriais muito próximas, quase que na saída da artéria umbilical, ele já encontra a artéria umbilical do outro bebê. Então, no início da gestação, eu tenho sangue de um dos bebês saindo pela artéria umbilical e sangue do outro bebê saindo pela artéria umbilical. Eles se encontram logo na placa corial e começa a ter uma briga entre as 2 circulações arteriais, as 2 tentando empurrar para o outro feto esse sangue. Até que ocorre a falência cardíaca de um desses bebês e o outro bebê, através da artéria umbilical, joga sangue na circulação do feto, que já não tem mais batimento cardíaco. Que sangue é esse que vai entrar no feto, que é chamado de acárdico? É um sangue que veio das artérias umbilicais, pobre em oxigênio, e que chega no bebê pelas ilíacas internas, né? Porque as artérias umbilicais são ramos das ilíacas internas. O sangue vem no sentido inverso, pelas artérias umbilicais, entra nas ilíacas e, por esse motivo, em geral, não é uma regra, a parte inferior do feto se desenvolve um pouco melhor do que a parte superior desses bebês. O diagnóstico é feito pela localização e identificação de uma massa amorfa. Aqui a gente tem um bebê normal, coraçãozinho batendo, perfil da face, e aí a gente começa a ver uma outra massa que tem coluna, que tem imagens císticas, provavelmente sistema linfático aqui dilatado, e que não tem um coração. E que se eu ensono a artéria umbilical dessa massa, eu vejo que o sangue entra no bebê pela artéria umbilical, ao invés de estar saindo desse bebê. Por isso que se chama perfusão arterial reversa. E, por fim, das malformações em gemelaridade com uma placenta só, nós temos a gemelaridade imperfeita, que eu já comentei que você só tem gemelaridade imperfeita em mono-mono. Por quê?
porque a gestação tem que ter passado mais do que 13 dias sem se separar, e aí essa separação não acontece total. Entre 8 e 13 dias já é mono-mono, então as gemelaridades imperfeitas só acontecem em gestações gemelares monocoriônicas, monoamnióticas. Se a gente olhar todas as alterações hemodinâmicas que podem acontecer nessa placenta em gestações que têm uma placenta só, nós vamos ver que 1% das vezes a gente pode ter TRAPS síndromes. A gente pode ter anemia e policitemia em 3 a 5%. E, às vezes, a gente faz um tratamento com laser para TOPS, ou seja, tem conexão arteriovenosa calibrosa, a gente cauteriza esses vasos e não identifica pequenos vasos, que a gente chama de HAIR, que causam o TAPS. Então, o TAPS tem duas formas de acontecer. Ou ele é primário, e aí são pequenos hairs que existem e vão deixando um nenê anêmico e o outro policitêmico, ou, após um tratamento por TOPS, a gente cauteriza os vasos grandes e não enxerga os vasos pequenos, e aí se desenvolve uma TAPS. É mais frequente essa TAPS secundária do que a TAPS primária. Além de alterações de Doppler relacionadas às restrições de crescimento, naquela classificação de Grata-Cost que eu falei. Então, veja que se eu somar os números menores, 1%, mais 3%, 4%, mais 10%, 14% e mais 10%, 25% das gestações monocoriônicas vão ter alguma anormalidade nas conexões hemodinâmicas das duas circulações. E eu estou sendo otimista. É mais do que 25% das vezes eu vou ter alguma dessas alterações acontecendo. Portanto, sempre que eu tiver uma gestação com uma placenta só, a gente tem que ter muita atenção e investigar todas aquelas chaves diagnósticas que eu coloquei para vocês. A primeira delas, olhar se tem discordância de bolsões. Se tiver, eu estou frente a um TOPS, ou síndrome transfusor feto-fetal. Se eu não tiver, eu vejo como é que está o pico sistólico, e se tiver essa discordância, é um TAPS. Se eu não tiver, eu vejo a discordância de peso, e se tiver, é uma restrição de crescimento. Aqui vale uma observação. É muito comum que em síndrome transfusor transfundido, e mesmo em TAPS, eu tenha restrição de crescimento. Mas eu não preciso ter restrição de crescimento para fazer o diagnóstico dessas duas doenças. Nesta aqui é a discordância de líquido e nesta é a discordância de Doppler da artéria cerebral. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, estou com um caso aqui de síndrome transfusor transfundido e porque um dos bebezinhos está restrito. Isso não significa que é síndrome transfusor transfundido. Pode ser uma restrição seletiva. Agora, realmente é comum que síndromes transfusores transfundidos tenham associado a restrição de crescimento. Aqui é para chamar a atenção da gravidade das gestações monocoriônicas e do cuidado que a gente tem que ter no segmento. Nós não temos muito tempo, então eu vou falar um pouquinho rápido aqui sobre o que a gente está observando. A gente está vendo um bebê grande, anêmico. Veja que o bebê ocupa a cuba-rim muito mais do que o outro bebê. E esse outro bebê é um bebê pequeno e policitêmico. Os dois morreram. Qual dos dois morreu primeiro, né? Independente de qual seja a doença, esse bebê aqui pequeno morreu primeiro. Quando ele morreu, o coração dele parou de bombear. E esse outro bebê esvaziou a circulação naquele bebê. Então, sempre que eu tiver uma morte de dois gêmeos, o que tiver pletórico foi o que morreu primeiro, porque o outro esvaziou a circulação nele. Existem diversas formas disso acontecer. Às vezes a gente tem o grande pletórico, às vezes o pequeno pletórico, depende de quando ou de como aconteceu esse óbito, né, em relação à sequência. Quando eu tenho duas placentas e eu estou frente a uma prematuridade extrema, vamos pegar um exemplo bem extremo, 25, 26 semanas e um dos bebês está em pré-óbito, diástole reverso na artéria umbilical. A gente deve valorizar o bebê que está bem, porque o bebê que está bem não vai se comprometer com a morte do outro bebê. Agora, quando eu estou frente a gestações com uma placenta só, não tão precoce assim, né? Mas vamos supor que eu esteja com 27 semanas e eu tenho uma monocoriônica e um dos bebês está em pré-óbito. Eu tenho que tomar minha conduta antes do óbito de um, porque pode acontecer isso que a gente está vendo aqui em 25% das vezes se um bebê morrer. E quando não morre um dos bebês e o outro morre, ainda nos sobreviventes, 25% das vezes, esse bebê pode ter feito tanta isquemia cerebral que vai ter lesão necrótica do tecido cerebral,
que a gente só vai ver 6 semanas, 4 a 6 semanas depois do óbito desse bebê, do óbito do outro bebê. Então, que se chama porencefalia, né, lesões destrutivas por isquemias aí do cérebro. Agora, uma coisa que a gente também vê e que não tem nenhum respaldo nos artigos científicos e na etiopatogenia da doença é fazer o diagnóstico de que um monocoriônico morreu e fazer uma cesárea de urgência para proteger o outro. Não adianta, porque se um já morreu, esse mecanismo acontece de uma forma aguda. Então, se aconteceu, já aconteceu. Não é dias para que esse acontecimento do óbito de um levar a exsanguíneo do outro. Um obtua e o outro exsanguínea na sequência. Então, se já ocorreu o óbito de um, seguir a gestação e torcer para que nenhuma das coisas aconteça com esse outro bebê. Aqui, como eu falei, né, é sempre o pletórico que obtuou primeiro. E um fluxograma final aí de como a ISUOG diz que a gente deve seguir essas gestações. Se a gestação é monocoriônica, depois de ter feito o ultrassom no primeiro trimestre, já ter definido a sua corionicidade, eu tenho que seguir essa gestação a cada 2 semanas. Uma tática interessante é você intercalar suas 2 semanas com 2 semanas do obstetra. Assim, toda semana, essa paciente está sendo vista por um médico. E por que isso é importante? Porque, às vezes, esses bebês descompensam rápido. E, clinicamente, às vezes, o obstetra consegue observar que houve um polidrâmino súbito, a paciente fala que a barriga ficou brilhante, que distendeu muito. E por que é importante essa história de sugerir intercalar? Porque o obstetra, em geral, gosta de fazer assim, faz o exame hoje e amanhã você passa comigo. E fica legal porque ele vê o exame, mas se você bate bem bola com o seu obstetra e vice-versa, você pode falar para ele assim, ó, eu vou fazendo os ultrassons, se der algum problema, eu te ligo, pode ficar tranquilo. E aí você vê em 2 semanas e ele em 2 semanas e essa paciente toda semana está sendo vista por algum médico. Nas dicoriônicas, você pode acompanhar a cada 4 semanas. Se viu com 20, com 24, 24, 28, 32, 36, até o momento do nascimento. Em relação a mensagens para casas, é que na dicoriônica, o controle ultrassonográfico deve ser mensal. Com evolução, se ela estiver indo bem, a gente pode ter o nascimento até com 39 semanas de gestação. Se o crescimento for discordante, com vitalidade boa, o nascimento deve ser com 36 a 37 semanas, porque eu já tenho aí um crescimento discordante, mas vitalidade boa. Se for monocoriônica, acompanhamento de 15 em 15 dias até o momento do nascimento. E mesmo que tudo corra bem, o limite, 37 semanas, porque mesmo depois disso pode ter descompensações agudas. Se o crescimento for discordante, mas eu tiver boa vitalidade, ao redor de 34 semanas. E nas monoamnióticas, mono-mono, o nascimento deve acontecer no máximo, se a gestação estiver indo tudo bem, com 34 semanas. E se tiver crescimento discordante, ao redor de 32 semanas. Esse é um caso do Hospital Universitário de Taubaté, com um entrelaçamento de cordão, que nasceu com 33 para 34 semanas, os 2 bebês nasceram bem, tinham também, veja, uma discrepância de crescimento, esses bebês. Isso aqui é para contar que nem tudo são flores e às vezes a gente tem complicações. Então, este caso aqui foi um laser síndrome transfusor feto-fetal que nós fizemos, a doutora Denise e eu auxiliei, e esse bebê, quando veio para a gente, já tinha uma restrição muito grave e esse bebê pequeno obtuou 3 ou 4 semanas depois do laser. A Denise continuou seguindo esse paciente e observou que tinha uma pseudobrida. O bebê enfiou o pé entre o âmino dele e o do outro, porque quando a gente fez a fetoscopia, nós fizemos um furo, não vimos, né, porque o bebê está stuck, então você entra com o fetoscópio e uma complicação que pode acontecer é você perfurar a membrana amniótica do outro bebê. Perfurou e esse bebê enfiou o pé ali e fez uma brida, uma pseudobrida, porque não é uma brida amniótica, mas fez uma constrição do pé. A gente, por ser uma gestação gemelar e por ser tinha um descolamento coreominiótico, a gente entrou com gás e não em meio líquido, que é a técnica que a gente usa também para fazer meningomielocele por fetoscopia. Então, a gente injetou gás e chegamos na bolsa do bebê,
insuflamos o CO2 e aí a gente conseguiu ver essa brida. Qual foi o nosso planejamento? E foi isso que foi feito nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. A gente entrou, desfez a brida em volta do tornozelo desse bebê, só que o buraco entre os dois âmnios ia continuar ali. Como um dos bebês já estava em óbito, a gente cortou todo o âmnio entre os dois bebês e, como ele já estava em óbito, a gente teria uma complicação aí, que seria o cordão desse bebê em óbito entrelaçar no cordão do outro bebê, porque a gente estaria transformando essa gestação em mono-mona, porque já tinha um furo ali. Então, como estava em óbito, a gente cortou o cordão dele na inserção placentária e na inserção abdominal desse bebê. E aí deixamos o bebê em óbito lá dentro, sem cordão umbilical. Então, aqui é a brida, né? O bebê enfiou o pezinho lá e já estava tendo uma diminuição de fluxo, mas quando a gente abriu ainda não tinha necrose, mas vocês vão ver o nível da constrição do tornozelo desse bebê. Estava chegando no periósteo, e veja que a brida estava muito apertada, ó, cortamos, mas se fosse com laser, essa brida ia continuar, porque olha o que a gente teve que fazer para soltar a brida. Tivemos que puxar lá e desfazer a brida que estava enroscada nesse pezinho. Olha o tamanho do pé, né? Ficou demasiadíssimo. Fez uma brida na ponta do dedo desse bebê. Ali é o cordão do bebê que está em óbito. E essa estrutura branca é o feto em óbito, que é bem pequeno, porque já fazia umas 6, 8 semanas que ele já tinha obituado. E aí fomos soltando, ó, cauterizando aquele cordão, cortando o cordão do bebê em óbito, cortando toda a membrana entre as duas cavidades, cordão do bebê ali em óbito, o pezinho bom desse bebê, tirando todo o âmnio, ali aparece um pouquinho o feto que está em óbito, totalmente anêmico e pequenininho, e aqui a gente está tirando as membranas e o cordão umbilical entre os dois bebês. Olha lá, o bebê em óbito, o pé edemaciado e o pé bom, aqui em óbito. Esse caso evoluiu muito bem, esse nenê nasceu com o pezinho totalmente róseo e com uma constrição enorme, fez uma zetaplastia, perdeu a pontinha do dedão, que nem aparece depois, colocou gesso, fez uma cirurgia reparadora de musculatura e de pele por zetaplastia, e aqui o bebezinho brincando, e o primeiro dia que o bebezinho andou, o pai nos mandou um vídeo mostrando o bebê andando. Eu brinco que é mais legal ver a cara do pai de felicidade do que o bebê andando, né? De tamanha felicidade. Já tinham perdido um bebê e quase perderam o pé do segundo bebê que estava vivo. Nós não publicamos esse trabalho na ocasião, e 9 meses depois, do professor Belford, dos Estados Unidos, publicou um caso idêntico ao nosso. A única pessoa que publicou esse caso foi a paciente, porque saiu numa revista dizendo que ela salvou um bebê de obituar, fazendo uma cirurgia, e depois uma segunda cirurgia, salvando o pezinho desse bebê. Peço desculpas aí porque eu me alonguei um pouquinho, mais uma vez desculpa pelo meu atraso, e estou à disposição para qualquer dúvida aí. Manuel? Oi, Greg, maravilha, nossa, foi fantástico, viu? Muitos elogios aqui no chat, né? Poucas perguntas, aula boa, tem pouca pergunta mesmo. Será? Eu só queria que você comentasse uma questão que você falou, né, da sugestão das gravidezes monocoriônicas, que a gente tem que acompanhar a cada 2 semanas e fazer um bate-bola com o obstetra. Mas eu confesso que eu fico um pouco receoso, né, de fazer, porque hoje o protocolo de desfazer o Doppler, de fazer o ultrassom, né, para os casos de gestação monocoriônica, você inclui também o Doppler de artéria cerebral média nos dois, né, para ver o TAPS. Sim. E se você não tiver com costume de fazer esse tipo de investigação, e a gente sabe que nessas idades estacionais aí mais precoces, 22, 24 semanas, não é um exame fácil de fazer, eu fico realmente assim... não, acho que entendi. Não, acho que eu me expressei mal. É consulta clínica. Eu vejo essa paciente a cada 2 semanas, que é o intervalo recomendado desde que tudo esteja indo bem,
e 2 semanas intercalado com a consulta clínica dele, a consulta de pré-natal, não ultrassonográfica. Então, na consulta de pré-natal, ele vai ver a altura uterina, queixas da paciente, se o líquido aumentou, se o abdômen está distendido, e se ele achar que algo está estranho, ele antecipa e pede para eu fazer um exame antes. Se tiver tudo bem, a gente já está programado de ver ultrassonograficamente a cada 2 semanas. Então, ela vai ser vista semanalmente, sendo que uma semana ela vai ser vista pelo fetólogo e uma semana pelo clínico. Isso. Tá. É isso. Não, eu tinha entendido que para ele fazer um exame. Era, eu vi essa paciente hoje, 2 semanas depois o obstetra faz Não. Eu como especialista em ultrassonografia, né, vejo essa paciente a cada 2 semanas. E o obstetra deve vê-la a cada 2 semanas também. Só que aí a gente intercala a semana dele com a minha, entendeu? Tá, entendi sua sugestão agora. Maravilha. Olha, muito obrigado, Greg, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Espero que ano que vem a gente tenha outras sessões dessas e eu, com certeza, vou te convidar e assim, a quantidade de assuntos que você pode falar é uma coisa assim infinita, né? Estou à disposição. As mutações e com a síndrome de Down, tem toda essa experiência sua com cirurgia de mielomeningocele com a Denise, né? Então, tem um monte de coisa aí que a gente pode combinar e explorar. Então, mais uma vez, obrigado. É um prazer. Se a gente não se falar, bom Natal e boas festas aí para você e tudo de bom. Muito obrigado. Vou falar para vocês que hoje eu estou comemorando meus 30 anos de formado, fazendo com vocês o que eu mais gosto de fazer, que é dar aula. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Já faz 30 anos que eu estou nessa luta. E parabéns, viu? Com carinha de 30 anos de idade. Pô. Eu pinto de branco por respeito. Beleza, maravilha, Greg. Um abração. Beijo para você aí, tá? Marcelo também deve estar por aí. Marcelo, Rafael, para todo mundo aí da Caliper, viu? Valeu. Abração.